Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça lançou a primeira versão pública do painel dos grandes litigantes, com dados de 6 tribunais da Justiça Estadual Federal do Trabalho. A iniciativa traz uma lista com as pessoas jurídicas que mais possuem demandas no Poder Judiciário brasileiro. O painel é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Edson Fachin faz balanço das atividades à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Supremo Tribunal Federal autoriza a extradição de equatoriana acusada de matar filha de 7 anos. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, afirmou que estão configurados os requisitos gerais para a extradição. E ainda os detalhes da pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Na próxima semana, o ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A sessão plenária dessa terça-feira foi a última do ministro Edson Fachin no comando da Corte Eleitoral. O ministro Fachin apresentou um balanço das atividades. Falou sobre os acordos feitos pelo TSE com instituições e plataformas para enfrentar a desinformação. Também lembrou da importância das missões de observação eleitoral e do aprimoramento do bot Tira Dúvidas do WhatsApp. Ao fim, o ministro reforçou o compromisso da Justiça Eleitoral com a democracia. A democracia é condição de possibilidade para coexistirmos em paz, no dissenso respeitoso, no canteiro de obras que é a própria democracia. Quem defende a democracia a toca diariamente e vive num país melhor que se orgulha e permite ser orgulho de seu povo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição de uma equatoriana acusada de matar a própria filha de 7 anos. Segundo o governo do Equador, ela teria cometido o crime junto com um companheiro, que já teve a extradição autorizada pelo Supremo. De acordo com os autos, a menina chegou a ser levada para o pronto-socorro, onde foi constatada fratura no crânio e contusão no tórax. A menor chegou a passar por cirurgia, mas morreu dias depois. A mãe da criança, Letícia Amanda Pombar Balarezo, e o companheiro Gabriel Eduardo Gonzalez Moya estão presos preventivamente em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, desde novembro de 2021. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, afirmou que estão configurados os requisitos gerais para extradição previstos na Lei de Imigração e que constam do Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e o Equador. De acordo com Fachin, a conduta descrita nos autos é tipificada como crime nos dois países e não houve prescrição pela legislação equatoriana nem pela brasileira. Ainda segundo o relator, a acusada teria praticado crimes comuns apurados pelo Estado do Equador de forma legítima e não se constatou julgamento por juízo ou tribunal de exceção. Por fim, em relação à alegação da defesa de que a acusada teme pela vida, caso seja extraditada, em razão do histórico de agressões do companheiro, Fachin lembrou que ele também está preso, aguardando a extradição. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação contra a lei de Minas Gerais sobre associações de socorro mútuo, aquelas entidades que se unem para promover auxílios aos próprios integrantes. Segundo o relator, as alegações da autora do pedido exigem análise de questões que não estão na Constituição Federal. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. A CNSEG questionava a Lei Estadual de Minas Gerais, que estabelece normas de proteção aos consumidores filiados a associações de socorro mútuo, entidades que se unem para prover auxílios aos próprios membros.
A legislação mineira regulamenta no estado as atividades desses grupos que, segundo a Confederação, oferecem serviços equiparáveis a seguros sem respeitar as normas legais e regulatórias do mercado. Ao negar o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin justificou que as alegações da CNSEG exigem a análise de normas infraconstitucionais, ou seja, leis que não estão incluídas na Constituição. Por isso, não caberia o segmento de uma ADI. Para Fachin, nesse caso, não cabe ao STF definir se a atividade desempenhada pelas associações de socorro mútuo são ou não legais. Outra questão apontada pelo relator é que uma decisão do Supremo poderia acabar por reconhecer como ilegal a atividade de quem sequer figurou como parte no processo. O plenário do Supremo Tribunal Federal dá continuidade hoje ao julgamento do recurso em que se discute se as mudanças promovidas na Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas retroativamente ao prazo de inscrição e aos atos de improbidade na modalidade culposa. O julgamento prescrição. Uma correção. O julgamento ele começou na semana passada, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. Mas na pauta de julgamentos ainda há outros processos previstos. Vamos conferir. Direito administrativo é o primeiro tema da sessão de hoje, começando com a continuação do julgamento do recurso, pelo qual o tribunal vai definir se as alterações na Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas retroativamente ao prazo de prescrição nas ações deste tipo. Duas outras ações ainda tratam de diversos pontos da mesma Lei de Improbidade, entre eles o que assegurou apenas ao Ministério Público a legitimidade para se ajuizar este tipo de ação. Em fevereiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes deferiu liminar estabelecendo que as pessoas jurídicas interessadas também estão autorizadas a propor ação por improbidade. Matéria penal é o segundo tema do dia, com a ação pela qual se discute a validade de dispositivo do Código de Processo Penal, que concede prisão especial a pessoas com diploma de nível superior. Direito eleitoral e matéria política está na pauta com a ação pela qual se discutirá a validade de norma da mini-reforma eleitoral, que estabelece a reunião para julgamento comum de ações eleitorais propostas por partes diversas, mas sobre o mesmo fato. Na sequência, o tema matéria penal volta à pauta com recurso em que se discute se é cabível o acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento, ainda não transitados em julgado, quando da entrada em vigência da Lei 13.964, chamada de Lei do Pacote Anticrime, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento. Controle de constitucionalidade fecha a pauta com processo que trata da repartição de receita do imposto de renda retido na fonte entre estados e municípios. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. 7 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor da aprovação da proposta do orçamento da Suprema Corte para 2023 e do envio ao Congresso Nacional das propostas de recomposição salarial feitas pelas associações de magistrados e de servidores. As propostas foram feitas ao Supremo em patamares maiores, mas acabaram sendo reduzidas ambas para 18% de forma parcelada entre 2023 e 2024, para serem contempladas no orçamento do Poder Judiciário, caso o Congresso Nacional aprove. Faltam ainda 4 votos. A votação ocorre até às 3 da tarde pelo sistema interno virtual. Ao final da votação, o Supremo vai divulgar no site o placar exato e os detalhes sobre a discussão. Veja a seguir no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça forma listas com indicados ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. 20 anos de TV Justiça e quem ganha o presente somos nós brasileiros. Os cidadãos que têm acesso a conhecimento jurídico sem o juridiquês, numa linguagem fácil, acessível, para conhecimento de todos os seus direitos. Também nós, profissionais das mais diferentes carreiras jurídicas,
Enxergamos na TV Justiça um espaço para aprendizagem, seja um estudante para concurso, seja um magistrado ou advogado, a TV Justiça leva conhecimento com seus diversos profissionais extremamente qualificados na área do direito e também na área da comunicação. Parabéns, TV Justiça. O Superior Tribunal de Justiça formou listas com indicados para a primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que terá sede em Belo Horizonte. A definição final dos nomes caberá agora ao presidente da República. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça formou nesta terça-feira as listas dos indicados para a primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A nova corte terá 18 membros. Uma das vagas será ocupada pela desembargadora Mônica Cifuentes, a única magistrada que optou pela remoção do TRF1 para o novo tribunal. 7 juízes de carreira da Justiça Federal da 1ª Região foram indicados à promoção por antiguidade para igual número de vagas. Para a escolha dos 6 juízes que serão promovidos por merecimento, foi formada uma lista com 8 candidatos, também da Justiça Federal da 1ª Região. Para as 2 vagas reservadas a advogados e para as 2 destinadas a membros do Ministério Público, foram formadas listas tríplices, uma para cada vaga. O TRF6 terá jurisdição em Minas Gerais e sede em Belo Horizonte. A instalação da nova corte está marcada para o dia 19 de agosto. Os nomes agora serão enviados para escolha e nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro. Produtor rural inscrito em junta comercial pode pedir recuperação judicial. A decisão confirmada pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1145, a 2ª Seção do STJ estabeleceu que ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 anos, é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na junta comercial no momento em que formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro. A Federação Brasileira de Bancos e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participaram do julgamento como amicicuri. Além de confirmar posição firmada nas 2 turmas de direito privado do STJ, a sessão levou em consideração a Lei 14.112 de 2020, que introduziu na Lei de Recuperação e Falência o artigo 70A, segundo o qual é permitido ao produtor rural apresentar plano especial de reestruturação. Segundo o relator dos recursos especiais, ministro Luiz Felipe Salomão, no caso do produtor rural, a qualidade de empresário deve ser atestada sempre que seja comprovado o exercício profissional de atividade econômica rural organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, independentemente de inscrição na junta comercial. Em relação à recuperação judicial, Salomão destacou que poderá requerê-la o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente as atividades há mais de 2 anos. Segundo o relator, as turmas de direito privado do STJ entendem que, apesar da necessidade de registro anterior ao requerimento da recuperação, não há exigência legal de que esse registro tenha ocorrido 2 anos antes da formalização do pedido. A tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos vai orientar juízes e tribunais de todo o país no julgamento de casos semelhantes. A 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia concedeu o direito ao adicional de insalubridade a uma operadora de call center de Itabuna, que fica no interior da Bahia. A 2ª turma do TRT da Bahia concedeu o direito ao adicional de insalubridade a uma operadora de call center de Itabuna, no interior da Bahia. Rodrine chegou a atender 45 ligações durante o turno de 6 horas. Nos 3 primeiros meses, eu consegui administrar tranquilo. Mas a partir desse período, eu fiquei com uma sensibilidade tão grande no ouvido que, quando eu colocava o headset, eu atendia em média 3, 4 ligações, eu tinha que parar, porque eu não aguentava mais de dor.
O relator do acórdão, desembargador Renato Simões, destacou que o atendimento em telemarketing não gera automaticamente o direito ao adicional de insalubridade, mas a avaliação quantitativa de ruído extrapolou o nível de tolerância de 87 decibéis, previsto na NR15 do Ministério do Trabalho, para agentes nocivos de ruído intermitente. O advogado da trabalhadora, Vitor Menezes, explica o entendimento que modificou a decisão de primeiro grau. E ao analisarem o caso, eles reformaram a sentença, uma vez que o fato de não estar a doença enquadrada no rol do Ministério do Trabalho, ele não retira a periculosidade do agente nocivo, que no caso dela é o ruído. Então, equiparou-se, né, aos usuários de código Morse. Para explicar melhor como funciona a comprovação desse direito, conversamos com a juíza do TRT5, Marília Sacramento. Existem concentrações que são aceitáveis. Então, tudo depende muito de cada caso. E especificamente, o empregado, ele normalmente, quando ele não recebe, ele entende que é devido, ele precisa ingressar com ação, né, com processo judicial, e nele o juiz é obrigado a designar uma perícia, porque é uma matéria extremamente técnica. Então, essa perícia fica a cargo de um médico ou engenheiro do trabalho que vai examinar o local e verificar se as concentrações, ou seja, é preciso verificar não só o contato com aquela substância, a substância tem que estar prevista na ANR, como também se ela está acima dos limites de tolerância. A decisão não é mais passível de recurso. Eu demorei mais de 1 ano para conseguir recuperar, assim, totalmente. Sabe, qualquer coisa, o ouvido estava sensível, qualquer ruído, frio. Então, querendo ou não, a gente tem, sim, alguns danos. O município de São José dos Campos não é responsável por valores devidos a um técnico de basquete contratado por 2 organizações desportivas não governamentais. Para a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o município apenas fazia o repasse de verbas por meio de programa de fomento ao esporte. O técnico alegou que o município de São José dos Campos, em São Paulo, havia firmado um acordo para que a Associação Esportiva São José se filiasse à Federação Paulista de Basquete e, assim, assumisse a gestão da equipe da cidade. Em contrapartida, a prefeitura forneceu os recursos financeiros à equipe. De acordo com o processo, o profissional foi contratado pela associação por 10 anos e, quando uma nova entidade assumiu o acordo, chegou a ser recontratado por mais 1 ano e meio até ser dispensado. As 2 entidades eram organizações desportivas não governamentais. Na Justiça do Trabalho, o profissional entrou com ação contra as 2 organizações. Ele pediu que o município fosse responsabilizado de forma solidária pelo pagamento das verbas rescisórias. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, reconheceu o vínculo de emprego do técnico com as ONGs. Elas foram condenadas a responder diretamente pelos débitos trabalhistas do atleta. Para o TRT, a partir do momento em que a Associação Esportiva São José aceitou se filiar à Federação de Basquete, ela passou a ser empregadora de atletas, regida pela Lei Pelé. Quanto ao município, foi reconhecida a responsabilidade solidária pela condenação. O caso chegou ao TST. O relator do recurso de revista na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, afirmou que o município não se beneficiou diretamente dos serviços prestados pelo técnico de basquete, nem teve nenhuma ingerência na contratação ou nas atividades desempenhadas pelo profissional. De acordo com o ministro, houve apenas o repasse de valores para o fomento de atividades esportivas. O relator observou ainda que o repasse de recursos para desenvolver e estimular práticas desportivas é previsto na Constituição Federal. Aqui não é caso de terceirização de serviço, não é caso do tema 246 da DC 16 e o fato do município exercer, realizar a sua política de fomento ao esporte, financiando, dando suporte financeiro a associações desportivas, como no caso, não é situação que gera a responsabilidade do Estado e, por isso, que reconheça a violação do artigo 217 da Constituição e dou provimento. Por fim, o ministro apontou que o estímulo ao esporte não permite concluir pela responsabilidade solidária ou subsidiária do ente público por eventuais créditos trabalhistas.
A decisão foi unânime entre os ministros da 4ª turma. Veja a seguir no próximo bloco. O Conselho Nacional de Justiça lança a primeira versão de painel sobre grandes litigantes no Brasil. Os detalhes em instantes, voltamos já. 20 anos de TV Justiça, sem dúvida uma conquista democrática. O televisionamento das sessões, especialmente das sessões plenárias mais importantes, aproximou o cidadão do Poder Judiciário. Isso é uma conquista importante. Eu faço uma única ressalva, fiz desde o primeiro momento ao ministro Marco Aurélio, que foi o pai desta ideia, nas questões criminais. Acho que o processo criminal não deveria ser televisionado. O processo criminal é fato. E muitas vezes há uma sensacionalização, e essa sensacionalização leva a um pré-julgamento. Também entendo que pode ser considerado, inclusive, uma condenação acessória sem previsão constitucional. Mas vamos apoiar a TV Justiça naquilo que ela tem de melhor, que é aproximar o cidadão das grandes causas nacionais. O Conselho Nacional de Justiça lançou a primeira versão do painel para conhecer as principais pessoas jurídicas que mais demandam o Poder Judiciário brasileiro. A ferramenta foi criada com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com base nos dados do DataJud. É uma lista com as pessoas jurídicas que mais demandam o judiciário brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça quer conhecer essas empresas para aplicar políticas públicas educacionais para que o conflito seja resolvido de forma extrajudicial quando necessária. O objetivo é criar um ambiente de segurança jurídica para contribuir no crescimento econômico e social do país. Hoje, no mundo inteiro, se discute como um critério fundamental para que o país ingresse no ranking de grandes negociadores, no ranking Doing Business, é que ele tem um sistema próprio para evitar demandas frívolas, demandas de resultado negativo esperado, exatamente porque isso gera, digamos assim, segurança jurídica. O investidor saber que não vai ser acionado numa aventura judicial. E, para isso, nós identificamos os grandes litigantes para criar uma política pública de caráter corretivo e educacional em relação a essa questão. O último levantamento sobre os que mais demandam ações na Justiça foi feito 10 anos atrás e com várias limitações de metodologias. Com essa nova ferramenta, será possível conhecer melhor sobre os conflitos e se essas demandas não têm a intenção de protelar o direito. Então, esse painel ele vai contribuir com o aperfeiçoamento da gestão judiciária e permitir a comparação do retrato atual dos processos pendentes com os casos novos, com o retrato do ano anterior. Com as informações estatísticas, trabalhamos muito com estratégias estatísticas, sobre os litigantes habituais, será possível mapear tendências de alta ou queda no ajuizamento e no acervo dos casos. E, com isso, nós implementaremos medidas de tratamento adequado aos conflitos num contexto de desjudicialização, que hoje é, digamos assim, uma das grandes alternativas para desabarrotar o Poder Judiciário. E o painel já está disponível para consulta no site do CNJ, que é o cnj.jus.br. Guerra Fiscal. O tema foi abordado em um livro que teve lançamento na Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal. A obra, que traz uma análise sobre as principais controvérsias do tema, tem o prefácio do ministro do STF, Gilmar Mendes. A guerra fiscal é um tema sempre muito atrativo. Na prática, é a disputa entre unidades federativas e municipais para ver quem oferece os melhores incentivos na hora de atrair empresas. E o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é o principal tributo nessa competição. Por ser um assunto diretamente ligado à política econômica do Brasil, foi ponto de partida da dissertação de mestrado do advogado Daniel Chebrasikovski, que virou livro.
procuramos pesquisar foi até que ponto essa exigência ela está de acordo com a ordem constitucional de 1988 e até que ponto isso estimula um federalismo que a gente chama de cooperação entre os estados ou até que ponto isso estimula um federalismo de competição. Então, esses foram temas examinados no livro e, a partir disso, examinamos outras questões que decorrem dessa questão maior relacionada à guerra fiscal do ICMS. Nessa empreitada, o advogado contou com a ajuda do colega Hugo Funaro, que também trabalha diretamente com essa questão. Em função desses julgamentos do Supremo Tribunal Federal, criou-se uma insegurança jurídica muito grande sobre a manutenção desses incentivos fiscais. Então, eram questões que afetavam tanto os estados quanto os contribuintes. E houve, então, um acompanhamento e uma pretensão muito grande dos contribuintes de que isso viesse a ser resolvido. E veio a ser resolvido no âmbito legal, pelo menos em 2017. Mas ainda há algumas questões pendentes de julgamento que nós abordamos nessa obra. Lançada nesta terça-feira na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, a obra traça um painel dos problemas históricos envolvendo a guerra fiscal ao longo dos anos e busca revelar as soluções. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.